Olá, queridos, bom dia, bom dia. Tá começando mais um Vida com Propósito, o nosso bate-papo, o nosso encontro diário, onde a gente aprende junto sobre a palavra de Deus, sobre princípios bíblicos. E aí, você tá bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Queridos, pra gente finalizar a semana, a gente falou a semana toda sobre o Sermão da Montanha. Você tá vendo que eu tô meio fanho porque eu tô meio gripado? Ó, meu Deus do céu, mas Deus é bom. Hoje eu quero falar... Hoje é sexta-feira, né? Graças a Deus, sexta-feira é um dia feliz. Hoje eu quero falar sobre escolhas. Hoje eu quero falar sobre os ensinamentos finais do Sermão da Montanha. Você que me acompanhou todos os dias, mas Gleison, tem muita coisa que você não falou, meu amigo. O Sermão da Montanha tem muita coisa. Eu selecionei alguns tópicos principais pra gente falar sobre. E hoje eu quero falar sobre os ensinamentos finais. Você gosta de aprender sobre a palavra de Deus? Você gosta de aprender sobre princípios bíblicos? Então, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso bate-papo, o nosso Vida com Propósito. Se inscreva no canal. Se você está aqui pela primeira vez, vou te pedir, sério, se inscreva. Tem um botão aqui, inscrever-se. Clique em se inscrever. Curta o vídeo para me ajudar, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E você estando inscrito nesse canal, todo dia quando eu postar um vídeo novo, você não vai perder, tá bom? Eu falo sobre princípios bíblicos, espiritualidade, inteligência emocional, família e o principal que é a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa para ter uma vida com propósito, tá bom? Então, tá dado o recado, se inscreva aí. Mas, gente, hoje Jesus, nesses ensinamentos finais, eu quero ser bem prático, bem objetivo, tá? Ele ensina a gente a fazer algumas escolhas sábias. Qual que é a primeira escolha? Jesus apresenta dois caminhos e duas portas. Dois caminhos e duas portas. Vamos lá. Um leva para a salvação e o outro leva para a perdição. Por que Jesus faz isso? A porta estreita e o caminho apertado. Olha o que Jesus fala. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição. Muitos são os que entram por ele. Gente, entrar pela porta estreita, sabe o que isso significa? Significa muitas vezes a disciplina que a gente tem que ter, as renúncias que a gente tem que fazer, sabe, para fazer a coisa certa, a santificação, a busca contínua pelo Senhor. Isso é entrar pela porta estreita. É você entender que muitas das vezes você vai ter que renunciar a muita coisa nesse mundo, porque literalmente a porta é estreita. Se você quer ir para o céu, se você quer garantir a sua salvação, tem muita coisa que você tem que renunciar. O Jesus fala, entrem pela porta estreita, quer dizer que você tem que renunciar a seus desejos, renunciar a suas vontades, renunciar a tudo aquilo que possa te impedir de passar por essa porta. Compreende? Isso, cara. Simboliza olha isso aqui, a porta estreita simboliza a dificuldade inicial de se comprometer com os padrões elevados do reino. Por quê? Porque surgem muitas coisas no caminho, mas a gente tem que continuar. A gente precisa continuar. Aí Jesus fala da outra porta. Presta atenção. E larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição. Muitos são os que entram por ele. Sabe o que esse caminho representa? A facilidade. Sabe? Onde as nossas inclinações naturais, onde a nossa vontade, a gente deixa ela aflorar. É isso. É a porta larga. É a porta onde muitos passam por ela, sabe? Quando a gente segue os princípios desse mundo, os valores desse mundo, sem se importar com nada, sem se importar com os princípios de Deus, a gente passa por essa porta. É a porta larga que leva para a destruição. Aí eu te pergunto, que porta que você tem passado? Pela porta estreita ou pela porta larga? Você faz renúncias ou você costuma viver a vida da forma que, com responsabilidade? Jesus te faz essa pergunta. Qual porta você tem entrado? Porta estreita? Sacrifício? Luta? Provações, mas que vai te garantir a salvação? Ou a porta larga? Onde não tem problema nenhum fazer o que quiser, mas que no final vai gerar destruição? Pensa nisso. O outro ensinamento, Jesus fala sobre os falsos profetas. Eu disse que seria claro e objetivo. Jesus fala sobre os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que eles vêm a vocês vestido de ovelhas, vestido de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Sabe o que acontece?
Quando Jesus fala isso, ele está comparando os falsos profetas com o lobo vestido de ovelha. Por quê? Ele está enfatizando a aparência deles externa, ou seja, que pode ser inofensiva, pode ser bonita, mas por dentro são podres. Por dentro o propósito não é bom. Então, cuidado com falsos profetas. Meu Deus, o que a gente tem visto de falso profeta por aí? Misericórdia, Jesus. Sabe como que a gente reconhece um falso profeta? Pelos seus frutos. Aí Jesus disse: vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda boa árvore dá bons frutos, mas a árvore ruim dá maus frutos. A árvore ruim não dá bons frutos, e a árvore boa não dá maus frutos. Então, como conhecer um falso profeta? Dê tempo a ele. Tempo. O tempo é um agente de Deus que mostra quem é quem. O tempo, meu amigo, mostra quem é quem. Então, cuidado. Tem muita gente por aí falando que é de Deus, falando princípio, até usando alguns princípios, mas os frutos, aquilo que a pessoa faz, o dia a dia, não demonstra que é um verdadeiro adorador do Senhor, não demonstra que é um verdadeiro cristão. Então, pelos frutos que as pessoas apresentam, nós conhecemos os falsos profetas. Guarda isso. E a última coisa, para a gente finalizar com chave de ouro, outra escolha importantíssima que Jesus apresenta. Jesus ele conclui o sermão com uma poderosa ilustração sobre a importância de não apenas ouvir os ensinamentos, mas também colocá-los em prática. Jesus compara duas pessoas que constroem casas sobre alicerces diferentes. E essas pessoas enfrentam a mesma tempestade. Sabe o que é ouvir e não praticar? Preste atenção nisso aqui. É aquele que constrói o alicerce da casa na areia. Olha o que Jesus fala: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, não fizemos milagres, não fizemos tantas coisas, expulsamos demônios. Então Jesus dirá claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aí Jesus continua: mas aquele que ouve as minhas palavras, isso aqui é maravilhoso, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato. A gripe tá osso. É como um insensato, preste atenção, um insensato que constrói a casa sobre a areia. O que é isso? Construir a casa sobre a areia? É quando as dificuldades, as provações, as lutas vêm, as tempestades, os contratempos da vida vêm, essa pessoa não tem base suficiente, não tem estrutura para suportar. E vai embora, e desiste, abandona a carreira, abandona a fé, abandona Jesus. É isso. Quem escuta as palavras de Jesus e não pratica, é como se estivesse mentindo para si mesmo, construindo uma casa na areia. Pode estar bonito, pode estar legal, por fora pode estar bonito, mas não tem base, não tem estrutura. Quem não pratica, quem escuta e não pratica as palavras do Senhor, constrói uma casa na areia. E na primeira tempestade, na primeira adversidade, essa casa é destruída. Essa pessoa é destruída. Por quê? Porque não tem estrutura. Compreendeu a mensagem? E a última coisa que Jesus fala, Jesus é maravilhoso. Portanto, quem ouve minhas palavras e pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta daquela casa. Mas ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Seu alicerce na rocha. Aquele que ouve as palavras de Jesus e coloca em prática é comparado ao homem que constrói a casa na rocha. Meu amigo, sabe o que é construir a casa na rocha? Pode vir tempestade, problema financeiro, problema no casamento, problema no trabalho, problema... tudo. Essa pessoa sabe em quem ela crê. Essa pessoa sabe quem ela é. Essa pessoa sabe o que a palavra do Senhor orienta a fazer. E vem a tempestade e ela permanece firme. É isso. Quem escuta as palavras do Senhor e pratica, vem a tempestade, vem a luta, vem o que for. E essa pessoa continua firme. É simples assim. Escute a palavra. Eu tô aqui pregando para você, eu tô nesse bate-papo aqui com você. Escute e pratica. Coloque em prática, porque quando você escuta e pratica, é isso, você está construindo uma casa sobre a rocha e ninguém tem poder, ninguém derruba uma casa feita na rocha, tá bom? Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja.
Lembrando mais uma vez, se chegou até aqui, já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Pelo amor de Deus, hein? É isso. Se inscreva no canal, curta o vídeo, assim você me ajuda a entregar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que você tenha uma sexta-feira poderosa e abençoada na presença dele, que tudo possa dar certo em nome de Jesus. Tamo junto e até segunda-feira, nosso encontro de novo, nosso Vida com Propósito. Um abraço.